Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra do Conexão Marxista e hoje vou apresentar para vocês aqui 5 mentiras do Bolsonaro no seu discurso da ONU de 2020. Bom, muitos de vocês devem estar imaginando, mas as mentiras dele passam de 5, né, naquele discurso. Praticamente foi um discurso só de mentiras, com certeza. Daria para fazer literalmente uma tese em cima daquele discurso dele. Mas vamos aqui selecionar, vamos nos restringir apenas a 5 delas, ok? É isso aí. Logo após a vinheta a gente conversa. A primeira mentira que eu vou apresentar para vocês aqui é aquela que talvez tenha mais escandalizado e sido explorado por toda a mídia brasileira, porque foi a coisa mais absurda, né? Aquilo que até a pessoa mais simples consegue perceber, que foi quando, no seu discurso, o Bolsonaro disse que no programa de assistência do governo dele, para os 65 milhões de brasileiros, né, foi destinado US$ 1.000. Absurdo total, gente. Essa é facilmente constatável a mentira. Por quê? Vejam só, no dia do discurso, que foi dia 22 de setembro, o dólar estava R$ 5,48. Então, se a gente pegar aí as 5 primeiras parcelas de R$ 600, que dá R$ 3.000, né? R$ 3.000 dividido por 5,48 dá 547,44 dólares. E mesmo assim, se a gente somar as outras 4 parcelas que ele vai pagar aí de R$ 300, né? Que portanto daria aí os R$ 3.000 mais os 1.200, totalizando 4.200, daria mesmo assim US$ 767,82 pela cotação ali de 22 de setembro. Ou seja, uma mentira deslavada, né? Um absurdo total. Então essa é a primeira mentira, aquela, digamos, a mais explícita de todas. A segunda mentira refere-se ao que o Bolsonaro disse que seria o aumento do ingresso de investimentos no primeiro semestre de 2020, que apesar da pandemia, o Brasil teve um aumento de investimentos aqui no Brasil. O que é mentira, afinal de contas, o Brasil, nesse primeiro semestre de 2020, perdeu 38 bilhões, né? 38,143 bilhões de dólares, né? É o recorde negativo que o Brasil teve aí em todo o tempo que já foi medido esse índice. Então, vejam que as duas primeiras mentiras que eu estou apontando aqui são facilmente constatáveis, porque são dados estatísticos da economia, né? Não tem como você camuflar isso, não tem como você dizer uma coisa. Bom, até se diz, né? Se diz uma coisa, mas no fundo é outro, porque é isso que o governo só faz, né? Mente descaradamente. A terceira mentira refere-se à ideia de que houve um derramamento de óleo venezuelano, né, que simplesmente seria a Venezuela responsável, né, que vende aí sem controle nenhum e que, portanto, poluiu as praias do Nordeste brasileiro. Bom, é bom lembrar que, primeiramente, você teve aí nas pesquisas, né, ali do final de 2019, a suspeita de um navio de bandeira grega, né? E depois o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite, então, o LAPS, né? Símbolo chamado LAPS, né? A sigla da Universidade Federal de Alagoas, né? Fez aí uma pesquisa juntamente com um laboratório de geociências, né? E já apontava aí para um navio, né, de bandeira alemã,
né? Só que para você ter a análise conclusiva, você teria que ter a participação governamental, que simplesmente não houve, deixou-se para lá, e portanto foi um desastre ambiental e nunca ninguém pagou nada, ninguém foi indenizado e ficou por isso mesmo, porque literalmente o governo não fez nada. Então vejam só que simplesmente acusa-se a Venezuela sem prova, né, por uma mera questão ideológica. Então essa é a terceira coisa absurda que nós apresentamos. A quarta mentira refere-se aos responsáveis das queimadas, que ele atribui aos caboclos e os índios. Simplesmente um absurdo. Afinal de contas, 72% das queimadas lá na Amazônia refere-se aos latifúndios. É exatamente o oposto, né? Inclusive, o governo Bolsonaro, sobretudo através daí do seu Ministério do Meio Ambiente com o Ricardo Salles, né, vem com uma tese totalmente sem pé nem cabeça, aliás, de ponta cabeça, querendo colocar que o boi é um bombeiro, porque na verdade você teria ali um material seco que pega fogo fácil, né? Bastava você ter ali o boi consumindo esse capim seco, portanto não teria capim seco e não teria, portanto, o que queimar e não teria queimada, né? Ou seja, é um mundo de ponta cabeça. Ou seja, em vez de entender que se faz a queimada exatamente para acabar com a floresta, para avançar a pecuária, não. Se coloca a pecuária como a salvadora, né? Então é exatamente o oposto. E é bom lembrar, quando você tem ali por parte do caboclo e do índio, aquelas queimadas ali locais, a chamada coivara, né? Essa é uma técnica centenária, localizada, que nunca deu problema, né? E não é regra, não é algo que você tem em todos os locais de produção agrolocal, né? Então é um absurdo simplesmente fazer esse tipo de atribuição. É desconhecer, no caso, além de desconhecer, é querer criminalizar aquele que está sendo o mais prejudicado. O quinto ponto, que eu vou fazer aqui um dois em um, porque aparecem em dois momentos distintos do discurso, né? Refere-se à questão da religião, né? No final, o Bolsonaro coloca lá que o Brasil é um país cristão e conservador. Ora, pela própria lógica silogística, né, aquela velha lógica que vem lá do passado do Aristóteles, né, você desconstrói esse argumento, né? Porque a ideia é o seguinte, né? O Brasil é um país cristão e conservador. Essa é a primeira premissa. José é brasileiro, logo, José é cristão e conservador, né? Então seria isso a lógica silogística, né? Só que veja como isso se desconstrói facilmente. Afinal de contas, se você disser que José não é cristão, ou se você disser que José é cristão, mas não é conservador, pronto, acabou. Tá desfeito essa ideia. Portanto, você querer dizer aí que cerca de 214 milhões de brasileiros são cristãos e conservadores é um absurdo, porque não são, né? Os dados nos mostram que você não tem 100% da população dessa maneira. Bom, mas isso seria só uma parte dessa mentira, né? A outra é quando ele fala lá que temos que combater aí a cristofobia, que é outro absurdo, né? Porque afinal de contas agora começa a aparecer em algumas igrejas aí a ideia que está tendo uma verdadeira crentifobia. Bom, esquece de dizer o seguinte, que o nosso país é um país laico, certo? Na Constituição, e quem foi se meter na política foram esses pastores, foram essas lideranças religiosas caça-níqueis. Antes mesmo do governo Bolsonaro, aquela famosa imagem dos deputados, né, que pegaram dinheiro, né, roubaram o dinheiro vivo, né, e se dão as mãos, depois começam a rezar.
Então, portanto, quem está se envolvendo nos atos de corrupção, quem está se envolvendo aí com a política, né, com o dinheiro ilícito, não é essa maioria da população, né? E, obviamente, quem está estimulando, inclusive, essa ideia, né, de que os crentes estão sendo perseguidos é o Bolsonaro, sendo que é o contrário. No Brasil, as pessoas que são mais perseguidas são as pessoas ligadas às religiões afrodescendentes. Isso tem até comprovação também, né? As próprias estatísticas mostram que quem tem essas religiões afrodescendentes que estão sendo perseguidas por esses fanáticos religiosos. Portanto, é exatamente uma inversão que nós temos aqui. Bom, pessoal, vocês sabem que teria muito mais coisas, né? Porque o discurso é um conjunto de falácias incríveis, né? Tem até aquilo que não é dito enquanto mentira é um absurdo, é uma coisa sem pé nem cabeça. Por exemplo, né? Quando ele diz lá que os insumos da hidroxicloroquina aumentaram em 500%. Ou seja, porque você está produzindo algo que não tem eficácia científica, está produzindo algo que não é para salvar as vidas dos brasileiros, que por sinal, no seu discurso, o Brasil está chegando aí próximo dos 140 mil mortos, o Bolsonaro nem citou isso, né? Então, é um conjunto de absurdos enormes que você tem aí. Muito bem. Então é isso, gente. Só um recadinho para vocês aqui, né? No dia 30 de setembro eu vou lançar aí mais um vídeo sobre os cartoons do mês, né? Eu já fiz 2, deixo aqui nos cards e na descrição para quem não viu, né? E vejam, né, que são sempre vídeos curtinhos, não tem nem 2 minutos, mas que pegam aí os principais cartoons com todo aquele humor ácido de cada mês, né? Assim como vocês estão vendo aí um exemplo na capa desse próprio vídeo aqui. E em segundo lugar, mês que vem nós vamos aí começar a apresentar um dos maiores pensadores brasileiros, né? Que é o José Chazin, que é pouco conhecido no Brasil, mas tem uma obra fundamental para nós entendermos a política, a sociedade e a economia brasileira. Ok, gente? É isso. Dê o joinha, compartilhe, quero ver suas opiniões, né? Se você viu, acompanhou o discurso, e quero ver o que você tem a dizer aí sobre esse discurso do Bolsonaro na ONU, ok? Um abraço e até os próximos vídeos.